Obrigado eu, meus irmãos. Então, mais uma vez aqui reunidos, elevemos nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai a permissão de estarmos aqui, em seu nome, e também ao Mestre Jesus, que os nossos irmãos benfeitores estejam tão bem conosco para nos auxiliarem a compreendermos a leitura e explicações que vão ser feitas deste livro maravilhoso, que também algum irmão menos esclarecido que esteja junto a nós abra os seus olhos e ouça o que vai ser dito, também para aprenderem, assim como nós. Obrigado a todos por estarmos aqui presentes, a ajudar-nos uns aos outros nesta compreensão e evolução espiritual nesta caminhada. Obrigado, Pai. Faça sempre a tua vontade e não a nossa. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Cândido. Boa noite, Mariana. Boa noite, Helena. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai, então, entrar em mais um versículo aí, belíssimo, desse Cântico de Maria. Quem pode fazer a nossa leitura da passagem? Com- Eu faço, se for possível. Vamos lá. Cântico de Maria. Disse então Maria: Minha alma enaltece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou-os de condição humilde. Acumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Isabel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia em favor de Abrão e de sua semente, para sempre, como disse aos nossos pais. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para a sua casa. Para a sua casa. E assim Obrigada, Nica. Só colocando, socorreu Israel, porque ele fala depois de Abraão, né? Tá certo. Então, nosso versículo de hoje, nossa querida Maria aí vai como que continuar nessa sua exaltação de espírito ao Senhor, né? Pela salvação que nos vai chegar, que vai ser apresentada a toda a humanidade, representada por Israel. E ela vai nos colocando, então, vai nos apresentar, vai começar a nos apresentar aí as razões pelas quais a sua alma, né, está tão cheia de alegria e seu espírito exultou, né, no Senhor. E podemos escutar, então, nossa querida Minta. Canção. Olá, boa noite. Boa noite, Minta. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Então vamos ler o resumo do que aprontei, escrevi. Meu espírito exulta no Senhor. Primeiro ela reconheceu e agradeceu ao Senhor. Maria sabia da alegria desse espírito que estava dentro dela, o Jesus, o nosso Salvador. Essa fidelidade, essa humildade já era do espírito dela. Foi uma mensagem essencial para todos nós.
Nós sabemos que Maria também já sentia O quê? essa vibração. Ah? O Espírito já trazia essa exaltação. O Filipe trouxe-nos também algumas palavras, como falou dos salmos. Os salmos eram uma forma de agradecer, mas também de exprimir os sentimentos. Só poderá haver alegria porque a comunhão é com Deus. Minha alma enobrece o Senhor. Maria, como Espírito encarnado. Maria, enquanto Espírito, tem uma sintonia plena com Deus. O nosso Espírito liga-se a Deus. Por isso que também devemos nos guardar ao nosso quarto íntimo. O Espírito são os seres inteligentes da criação. Somos todos espíritos. A nossa essência é reconhecermos que somos espíritos imortais. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós somos homens do mundo, mas nosso valor tem que se fazer é no que é espiritual. Enaltecermos na prática da caridade. Nós temos a nossa pequena parcela para deixarmos algo e deixarmos aquela candeia que nos ilumina a todos. Devemos agradecer sempre por tudo o que nos é dado. Maria, no seu íntimo, nós precisamos descobrir os nossos caminhos para cumprir este papel e vamos criando esta sintonia com o Pai, assim como Maria. As nossas faculdades e que possamos entender cada vez mais este papel. Está na nossa consciência e Maria traz isso para nós. Nós estamos vivendo esta individualidade para chegar a essa felicidade plena. A doutrina dos espíritos vem elucidar-nos. Quando estudamos, a Márcia também nos traz estas palavras, e mais algumas, mas eu só resumo algumas. Quando estudamos a Gênese, vimos que nos falta um sentido para compreender o que é Deus. Maria compreendeu, ela tinha esse sentido. Nós sentimos Deus pela sua criação, em tudo que vimos crescer à nossa volta. Já é uma tradição pelos salmos. Maria faz com muita sinceridade. Ela também era grande, mas se fez pequena. Esses cânticos vêm em pares. No livro Renúncia fala que temos que viver. Bem-aventurada, Maria estava conectada com esse Deus dos milagres. A Nica também nos trouxe umas palavras. Nós temos essa semente dentro do nosso coração. Se estivermos bem dispostos, cria sempre o bem-estar. E o inverso causa mais turbulência e mais dificuldades. Se a semente estiver desenvolvida no nosso coração, já é uma mais-valia. E olhando para estas personagens que o Evangelho nos traz, é sempre mostrando o amor, a sua humildade, a aceitação. É só realmente abrirmos os olhos e vermos. Se não tivermos sensibilidade, não conseguimos. É na ajuda ao outro que também somos ajudados. A fé sem obras não resolve nada. Kardec falou que os esforços são poucos em nós, mas Maria tinha também muita vontade. Então nós também temos que aprender a ter vontade e a gostar do estudo e tentarmos sempre aprender mais. Também Filipe trouxe mais umas palavras sobre o Espírito Santo, o serviço que santifica nosso espírito. Maria já era iluminada. O entendimento sobre o Espírito Santo, porque Maria fazia parte desse ser luminoso. Por isso sua alma se alegra a Deus. Muitas vezes falta-nos louvar a Deus. A música e o cântico também é uma ferramenta que nos liga a Deus, ao sentimento bom que nos acalma a alma. Maria é a serva do Senhor. Se nós nos colocarmos nesse caminho, também serviremos a Deus. Está na nossa vontade de seguir a Deus. Todos estamos no caminho. E se estamos já nesta sintonia, já temos que agradecer muito. Enquanto que há muitos irmãos que ainda se encontram perdidos. A arte também é uma forma dos espíritos se elevar.
Sim, eu sinto isso também, porque quando eu pinto ou quando eu faço algo de arte, também me ajuda muito a acalmar a alma e encontrar-me comigo, com o meu eu também. Deus nos dá o livre-arbítrio. Maria teve uma elasticidade emocional para acompanhar a vida de seu filho. Cristo teve que viver todo aquele sofrimento para nos mostrar o quanto foi humilde. E só não vê quem não quer. E só podia exaltar-se em Deus. Patrícia também nos trouxe umas palavras. Na nossa consciência, vimos que Maria, com a conexão com Deus, levava no seu ventre o nosso modelo e guia. Então ela levava essa alegria interna, como nós nos sentimos quando somos escolhidos, quando desenvolvemos oportunidades de ajuda ao próximo. No Livro dos Espíritos fala dessa comunhão, dessa felicidade. Maria tinha toda essa alegria dentro dela. A nossa sociedade ainda não quer ver. Como diz André Luiz, na agenda cristã, que já é possível praticar essa atitude cristã. No fundo, todos nós gostaríamos de ser felizes, diz o Filipe, porque nós queremos ser felizes sem querermos, muitas vezes, fazer algo de melhor. Ou nada, às vezes não temos vontade de fazer nada. Sentados na nossa própria inércia. Jesus veio nos dizer temos que servir para chegar a essa alegria e vamos sofrer se não servirmos. Deus só dispensa bênçãos para nós. Por isso Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Então temos aqui estas riquezas do Espírito. Querido Jesus transforma a água em vinho. E Pedro perguntou-lhe, Jesus, então não estarás a provocar embriaguez neste povo? E ele respondeu, há alguma alegria maior do que ver os amigos felizes? A abundância para com todos os que sofrem. Pedro também disse, Senhor, toda a noite pesquei e nada veio à rede. Mas Jesus encheu a rede de peixe, de tal forma que quase se afundava o seu barco. Então Jesus disse, eu vos dou vida, e vida em abundância. Enaltece o Senhor. A melhor maneira de ser feliz é ver o outro feliz. Fazer o outro feliz que gostaríamos que nos fizessem a nós. Fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós. O que adianta ter imenso dinheiro quando não partilhamos com ninguém? Como há muitas pessoas que não conseguem fazer, não é? O seu espírito se exulta em Deus e esse tem que ser o objetivo sempre maior. No Evangelho, sede perfeito, não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse é o caminho da salvação. Termos vontade de servir a Deus e realizar todos os seus propósitos. Nós devemos vir para a casa com o Evangelho, por amor ao Cristo, e não para pagar débitos do nosso passado. Eu confio na bondade de Deus. A relação que temos com os outros e com Deus é muito importante. Maria está profundamente alegre, porque está ligada ao amor de Deus. Então temos que cortar nossas prisões mentais e trazermos a atenção para o que é espiritual. A nossa mente ainda está vinculada à crítica, ao queixume, e nós temos que mudar o nosso padrão mental, nossos padrões de pensamentos, levarmos os nossos pensamentos aos benfeitores e agradecer tudo o que Deus nos deu. É porque é necessário à nossa evolução. Afastarmos mais da dor e ligarmos mais ao amor. É essa base do amor que vai nos levar à salvação e no seu ventre está esse irmão
que vem nos trazer a salvação. É tão simples, mas nos parece um grande desafio, porque ainda não nos vimos como espíritos imortais. Jesus nos trouxe o exemplo vivo da salvação. A manifestação do nosso amor ainda é muito infantil. O amor que é proposto é aquele amor que não espera reciprocidade. Como a oração de São Francisco de Assis, é preciso morrer para viver para a vida eterna. Quem assim procede se salva a si mesmo. É através do Mestre que vamos fazer nossa transformação. Nós ainda não estamos predispostos. O que nos compete fazer? Ainda estamos só para receber. Até quando é que nos sentimos sãos ou não sãos e partimos para o servir? Neste trabalho de amor ao próximo, para a nossa salvação. O esforço tem que partir de nós. Eis que o semeador sai a semear. Um dia já não conseguiremos deixar de semear. O espiritismo também não é para todos. É para quem aguenta, é para quem entende. Mas tudo é dado a nós pelas nossas escolhas. Mas tudo é dado a nós pelas nossas escolhas. Nós temos que rever tudo em nossa vida. Não há outro caminho. Deus nos dá o livre-arbítrio para a escolha. Num texto de Emmanuel também, se ouves o Evangelho na obra da salvação, prepara-te para ajudar infinitamente e assim te salvarás. O Evangelho de Deus é dádiva, o Evangelho é o roteiro, é a luz do Espírito e está à disposição de todos que precisem dele. Fica clara a nossa pequenez, o quão necessitamos de crescer e o quão já temos crescido e os nossos estudos estão mais profundos já. A consciência fica mais clara, talvez possamos crescer um pouco mais e o que estamos dispostos a servir. A base é o amor sempre aos nossos irmãos e isso é uma dádiva celeste. O caminho é longo e jamais podemos parar. Agora é mãos à obra. Continuarmos neste estudo maravilhoso que nos ajuda a ser melhores a cada dia. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Minda, que maravilha. Escrevi muito, desculpem. Foi um mergulho aí. É que são dois versículos assim muito, muito profundos, né? Muito profundos, que Maria, como essa grande mãe, né, querida, que abraça todos, como o Felipe falou, nos está fazendo um convite para mergulhar nos seus sentimentos que ela está expressando nesse cântico, para que a gente possa ver através dos sentimentos dela como é estar conectado com o Pai, né? Como é ter esse sentimento sincero já que se alegra e exulta e consegue perceber o Pai, consegue compreender o Pai e se entregar como essa serva do Pai, né? Nos mostra em dois versículos aí praticamente tudo que nós temos que viver, né? Como a Minda trouxe aí no meiozinho do resumo dela, tudo que nós temos que viver, tá tudo nesses dois versículos. E agora, né, Maria mostra para nós que é essa vida do Espírito que realmente importa, né, que Jesus vai vir trazer para nós aí essa certeza da vida imortal, né, da nossa continuidade, e que é isso que nós temos que cultivar através do esclarecimento, né, do entendimento cada vez maior e da entrega, né, da entrega aí a sermos esses servidores do infinito, como disse Emmanuel, e aí perceber, né, que essa atitude que Maria se coloca também nos exemplificando, né, desse louvor que cada vez mais vai nos possibilitar estar em contato nessa sintonia
com os espíritos, né, com o Espírito Santo, como o Felipe falou, com essa pleiade de espíritos elevados que nos sustentam, que nos suportam, que nos cuidam, e que é pelo Espírito que nós vamos fazer isso, né? Não é por corpos, será dentro de nós sempre, né? Nessa mudança mental, né? Na nossa vida mental, do nosso psiquismo, dos nossos sentimentos, né? Vivendo esse amor incondicional, saindo daqueles paradigmas das penas eternas, né? O Felipe falou do pastor, né? De servir ao Pai por amar ao Pai. E eu acho que essa colocação que ele fez, né? E a gente no final fez uma reflexão do para que viemos, né? Temos vindo aqui, para que temos nos disposto a estudar, a compreender melhor, a estar com o outro, para que estamos fazendo isso, né? Que nós venhamos sempre com amor, com essa vontade, com a intenção de contribuir, de colaborar e de servir. E aí Maria vai trazer para nós, então, nesse versículo de hoje, né, algumas dessas condições aí pelas quais ela foi escolhida e né, pelas quais ela faz e está na condição que já estava naquele momento de nessa pleiade do Espírito Santo, né? Então, o versículo 48 diz: porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Eu vou dizer como eu separei aqui, e aí a gente vê se quer seguir assim. Eu coloquei primeiro porque atentou, né? Depois a condição humilde da sua serva, a gente já falou sobre, né, a sua serva, então coloquei a condição humilde. E depois, assim, a partir de agora, todas as gerações, e por fim, proclamarão bem-aventurada. Então, por que o Senhor atentou? Por que Ele nos atenta? Vai lá, Felipe. Um pedido de socorro em silêncio. Não, não, não. Vamos dar o tempo. Hoje Exato. já começamos com esse tempo necessário, que foi necessário. Então, vamos lá. Bom, então aqui há outras traduções que dão aqui outros sinónimos. Atentou, na João Ferreira de Almeida diz porque contemplou, na Bíblia de Jerusalém porque olhou, na tradução brasileira porque pôs os olhos e, portanto, temos aqui o verbo olhar, contemplar e atentar. Mas, portanto, estamos a falar da forma como Deus olha, né? Para além dele ser omnipresente, omnisciente, portanto, há sempre uma percepção de Deus para com os seus filhos. Mas aquilo que há a destacar aqui, do meu ponto de vista, é realmente que este olhar que Deus faz sobre todos nós não é tanto pelas nossas posições sociais, ou seja, pelas questões externas da nossa vida, mas realmente pelo nosso íntimo, né? E neste caso, portanto, Deus sempre olha para a nossa essência, que é a essência espiritual. É por isso que Jesus coloca sempre os seus ensinos para o espírito imortal e não para a reencarnação transitória que nós acabamos por estar a viver neste momento. Portanto,
podíamos cruzar esta informação com o colocar o nosso tesouro naquilo que é do céu e não naquilo que é da terra, ou seja, colocar realmente as nossas virtudes naquilo que é a nossa vida terrena, do ponto de vista mais espiritual, e não propriamente naquilo que é mais terreno. Então, este olhar que Deus faz sobre Maria, portanto, vem depois na sequência da humildade dela, né? Portanto, o que nos diz que por cada ato humilde que cada um de nós possa fazer na vida, para cada manifestação de humildade que nós possamos fazer, Deus sempre está a olhar por nós. Isso é muito bonito porque é aquilo que nós fazemos em oculto, não é? Nós não, eu acho que é quase como uma irradiação do espírito, não é? Quando eu me torno humilde, eu fico mais radioso e, portanto, mais eu represento Deus na Terra também. Então é uma questão de sintonia espiritual. Quanto mais humildes nós formos, mais sentimos a presença de Deus em nós. Mais Deus se reflete em nós. E, por consequência, mais Deus olha para nós. Então, na verdade, quando as pessoas olham para um ato humilde nosso, estão a ver a beleza e o amor de Deus. É uma questão de reciprocidade. Deus olha para nós sintonizamos com Ele, mas se os nossos irmãos olharem para nós nesses atos de humildade, também estão a ver a Deus. Então há aqui como que uma corrente divina, muito naquele processo de cocriação que nos cabe, né? E pronto, agora vou-me calar. Certo. Muito bem. Essa, essa permanente, né, sondagem do Pai do nosso íntimo, né? Ele sabe, ele nos conhece, ele sabe o que cada um verdadeiramente tem no íntimo, como o Felipe disse, né? A condição em que cada um se encontra no determinado momento em que, por exemplo, vai receber a sua missão, né? Para aquela jornada, para aquela reencarnação. Assim como essa condição foi a condição essencial, né, da humildade, para que Maria, dentre todas as outras suas virtudes já adquiridas, parte dessa pleiade do Espírito Santo, fosse escolhida para essa missão. Então, o Felipe falou, né, de entesourar, né, o que é importante para o espírito, para o que a gente vai levar para a vida eterna. E eu pensei, né, no sentido de que com essa sondagem que ele nos faz, né, conhecendo como estamos, que momento estamos, né, ele não coloca fardos mais pesados do que podemos carregar, né, para as nossas missões. Ele não quer o nosso sacrifício, ele quer a misericórdia, né, ele quer que nós possamos, sim, suportar ao que nós temos condição, né? Mas ali conectados a Ele, né? Que possamos viver tudo dentro da lei, né? Para que a gente consiga ir cada vez mais, então, saindo da nossa condição mais material e caminhando para a nossa verdadeira condição de espírito, né? E, e também é uma forma, né, dele estar sempre atento a nós, né? Sempre atento ao que vai no nosso coração, ao que, né, das nossas aflições, e ele sempre nos envia um auxílio, sempre a sua providência. Nós já falamos aqui da providência do Pai, né, está sempre ali à nossa disposição. Nós é que precisamos nos conectar com ele para acessá-la. Diga, Nica. Encontrei aqui uma forma de ajuda, porque às vezes também fica assim um bocadinho bloqueado. E então abri aleatoriamente o livro Psicografia do Espírito Emmanuel, pelo Chico, que é O Caminho, Verdade e Vida. E então
abri na lição 79 e achei interessante porque diz aqui: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. E depois, mais à frente, diz: onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual, pela mesma razão, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude. Raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito. E depois, mais à frente, continua: a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos operados no silêncio do seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto os cegos e leprosos, curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e a morrer. A cura dos nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. E acho que acaba por nos identificar um bocadinho a todos nesta paralisia espiritual que ainda nos encontramos um bocadinho. Estamos a ver se encontramos a cura, não é? Um modo de sair dela. E eu acho que Maria aí dá-nos também um exemplo excepcional de que temos que confiar, temos que acreditar e temos sempre que trabalhar, independentemente do resultado desse trabalho, porque ele algum dia irá chegar, não é? Temos sempre que fazer-nos ao caminho e fazê-lo da melhor forma e com as ferramentas que possamos ter na altura. Podem ser muito pequenas, muito rudimentares, mas temos sempre a capacidade de fazer qualquer coisa no sentido de nos melhorarmos e de abrirmos o coração e de nos humildarmos à nossa pequenez, mas ao mesmo tempo é a partir dessa consciência que nos tornamos um bocadinho maiores, um bocadinho mais grandes, não é? Pronto, e como em tudo, primeiro temos que passar pelo lado mais difícil para depois encontrarmos o lado melhor e o lado mais iluminado de tudo e recompensador. E pronto, temos que nos fazer ao caminho, de facto. Obrigada, Nica. E é isso que Maria vai nos mostrar, né? Que essa humildade vai nos levar muito mais longe do que nós não queremos estar servindo ao Senhor. É através dessa humildade que nós vamos nos curar, nós vamos nos salvar, mas que ela depende de um exercício de cada um de nós, como diz aí o texto de Emmanuel, né? Porque é dado a nós a liberdade de escolha. Então Maria vai ressaltar para nós, né? Eu acho muito bonito ela colocar destacar essa condição para que a gente desperte mesmo dessa paralisia. Que esse é o caminho pelo qual nós seremos maiores, né? Podendo estar aí à disposição do Pai, ser o servo,
né, para os nossos irmãos, fazendo o nosso papel co-criador, aí seremos muito maiores e não iremos querer, né, as glórias de sermos maiores como queremos as glórias aqui do mundo. Não precisaremos, porque o sentimento vai ser dessa alegria, dessa exultação, né, dessa completude, dessa comunhão. Nós não vamos precisar de nenhum reconhecimento. Já vai ser o suficiente para nós. Felipe. Como disse o João Batista, é necessário que eu me diminua para que ele possa crescer, né? Ou seja, não é necessário nós servindo, mas sempre em silêncio, ou sempre. Porque lá está, porque Deus tudo vê e tudo sabe, não é? Portanto, nós ainda necessitamos muito da aprovação exterior, de nos percebermos, que as pessoas nos identifiquem como servos, que as pessoas nos identifiquem como trabalhadores, que as pessoas nos identifiquem como estudiosos, que as pessoas nos identifiquem como o nosso valor, né, os nossos sentimentos. Então, mas é um processo, né? A gente primeiro precisamos dessa aprovação exterior, para que depois, mais maduros, a única aprovação que nos é suficiente é a aprovação de Deus, não é? Porque esse sentimento e essa maturidade advém, para já, de um conhecimento, de uma maturidade espiritual, mas de uma certeza de uma relação com Deus mais íntima, não é? Ou seja, mais profunda, uma comunhão mais intensa, com outros padrões que não são do mundo. Então, é um pouco também daquele: quem se exaltar será rebaixado e quem se rebaixar será exaltado. Portanto, nós não precisamos. Parece que é dois mundos, né? É como se nós entrássemos aqui numa bolha na vida, eh, temos sempre estímulos exteriores, não é? E há um outro submundo dentro de nós que é o campo íntimo. Então parece que é aqui du- duas, eh, dois mundos completamente diferentes. E Deus manifesta-se realmente e olha para nós nesse mundo íntimo. Mas eu queria eh, que a gente refletisse aqui sobre uma coisa, que é, portanto, nós estamos num contexto que Maria está a louvar a Deus. Portanto, Maria está em prece, não é? No fundo, Maria está a louvar a Deus, Maria está em comunicação com Deus, ou seja, eleva o pensamento a Deus. Depois, a boca fala do que está cheio o coração, correto? E diz aqui: Maria disse, então Maria disse, então Maria disse. Portanto, nós estamos, na verdade, a entrar no mundo, nós estamos dentro do mundo íntimo de Maria, não é? Nós estamos dentro de uma prece de Maria. É como se entrássemos dentro de um peixe. Entramos dentro de Maria, não é? Nos sentimentos de Maria. E agora, o que é que a gente pode refletir? É, se Deus olha para Maria e para a sua humildade, nós estando impresso, o que é que Deus vê a nosso respeito? Né? Porque nós estamos. Onde é que eu quero chegar? É quais são as nossas intenções ou os nossos sentimentos quando nós nos comunicamos com Deus? Né? Deus olhar para nós, o que é que vê verdadeiramente? Não aquilo que a gente mostra ao mundo. Mas estou a falar da nossa essência. Né? Deus olhar para a nossa essência, o que é que vê? Será que vê esta humildade? Né? Será que vê em nós já estas características de sermos servos ou de nos sentirmos servos? Porque se Deus olha para Maria e a identifica como bem-aventurada, não é?
ou feliz. Nós andamos todos à procura da felicidade, né? Portanto, é imprescindível que nós procuremos ser humildes, porque essa humildade, nós formos lá às bem-aventuranças, é a primeira condição, né? Não é por acaso que é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós estamos quase aqui a viver ou dentro de um reino dos céus, porque o mundo íntimo de Maria está completamente em êxtase. Por isso ela disse nos versículos anteriores que o seu espírito se alegra, que a sua A alma se alegra, alma se alegra, o espírito exulta. exulta a Deus. Portanto, estamos a falar de uma alegria plena, a verdadeira alegria que vai permanecer para sempre. Nós aqui temos vários picos de alegria, parece um eletrocardiograma, não é? Para cima e para baixo, uma montanha russa. Mas a ideia é que a gente possa ter uma alegria constante. E para termos essa alegria constante, precisamos e necessitamos muito nos esforçar para sermos melhor a cada dia e, sobretudo, sermos humildes. Eu acho que é muito bonito nós vermos uma alma humilde, não é? Aquela pessoa em quem nós podemos ser pessoas, não é? Sermos nós, porque quem se exalta muito acaba por criar uma barreira, não é? Porque aquela pessoa acaba por ser tão importante que eu nem me atrevo a falar com ela, não é? Aquela pessoa que é tão, tem tantos talentos em tantas coisas que uma pessoa até se retrai. Mas o problema é que a grande estrela e a pessoa famosa sempre deverá ser o Cristo e nunca cada um de nós. Passa a palavra. E eu fiquei pensando, enquanto você falava, né? Que nessa condição da gente se colocar, como Maria está fazendo, em prece, né? Nesse louvor, é quando nós realmente conseguimos identificar as graças do Senhor por nós. Porque aí nós não estamos pedindo nada, não estamos exigindo nada. Já fomos além do agradecer, né? Já estamos ali à disposição dele. E aí a gente consegue perceber como ele tem sido grandioso e tem olhado por nós, né? Tem nos amparado nas nossas necessidades. Se a gente não se coloca nessa condição, com essa humildade, será que a gente consegue ver, né, perceber o quanto somos agraciados pelo Pai? Fiquei pensando isso. Vamos lá, Nick. Em relação à humildade, eu também tinha posto aqui que ela tem que significar despojamento, a pessoa libertar-se, ter a capacidade de se libertar daquilo que de facto nos prende à parte material. E eu acho que o momento em que nós conseguimos libertar-nos, um momento, porque nós não conseguimos libertar-nos ainda, não é? Porque ainda estamos num processo muito, muito agarrado a ela, mas eu identifico esse momento de facto com a prece, quando a oração, quando nós estamos de facto envolvidos nesse momento, eu acho que é o único em que nós momentaneamente nos despojamos totalmente da parte material e aí de facto é a nossa alma que se sobressai ao resto. E há momentos em que eu já consigo de facto sentir esse distanciamento do físico
e sentir-me mais perto um bocadinho daquilo que de facto é mais importante. E isso também é um exercício que nós, fazendo com mais regularidade, nos dá essa tal coragem moral de não necessitarmos, digamos, dessa apreciação humana àquilo que possamos ter. Nós até podemos ter qualidades porque necessitamos delas, não é? Ninguém se pode despojar de qualidades. E há uns que se evidenciam mais de uma forma que outros, não é? Mas não somos nós que muitas vezes queremos que o outro note isso, mas de facto isso sobressai de nós, pronto. Quer na vida de trabalho, quer na vida de interação com os outros, há sempre coisas que sobressaem de nós. Também é a nossa identidade, não é? Agora, uma coisa é nós percebermos e usarmos essas qualidades de uma forma moralmente correta e sem se sobrepor à qualidade do outro. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, Comparativamente, posso dizer que, se calhar, para quem possa não ter compreendido, é quase como aquela máxima de que a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Portanto, é sempre aquela noção de a nossa luz não ofuscar a luz do outro, no fundo também, não é? Porque precisamos de todas as luzes para fazer o tal clarão. Porque todos nós temos uma luz. Agora, não podemos querer que a nossa brilhe mais, pronto, e é esse trabalho que temos que começar a ter consciência. Olha, eu por mim falo que às vezes atropelo muito os outros. É um defeito que eu ainda tenho para trabalhar muito. Eu, às vezes, sem querer, não é com uma má intenção, mas eu, às vezes atropelo os outros, ou a falar, ou a querer ajudar, é este ímpeto que às vezes sai de mim e que também não é bom. Às vezes convém, mas há muita vez não deveria convir e que não convém. E, portanto, temos que começar a trabalhar isso, a limar as tais arestas. isso. Eu acho A que a humildade humildade, vem com esse reconhecimento e o nós conseguirmos sim, livrar dessas sim. imperfeições e despojar-nos delas, de facto. A humildade não é para nós nos desfazermos dessas qualidades que nós adquirimos. É para nós nos desfazermos do personalismo, né? Porque se nós temos essas qualidades, é para que nós sejamos os instrumentos. Lá, como disse Emmanuel, né? Os servos da eternidade. Nós estamos sempre conquistando mais conhecimento, mais sabedoria, mais amor, para poder servir melhor. Então, a humildade é o momento que a gente entende, como você falou, né? Que às vezes você já se desconecta, que é o espírito que se coloca à disposição. Não é a Nica, não é o Felipe, não é a Márcia, não é a Helena, é o espírito que se coloca à disposição com o que ele já tem naquele momento, né? E com muita sinceridade e simplicidade, ele oferta o que ele tem, porque essa condição da humildade é que vai sustentar a nossa condição moral, como você falou, para a gente usar da forma correta para o bem, nosso bem, para o bem de todos, o que nós temos de melhor, né? A Joana de Ângeles tem uma frase assim: a humildade é uma conquista da consciência que se expressa na forma de alegria e de plenitude. Parece que ela está descrevendo esses versículos do Cântico de Maria. Essa conquista da consciência, Maria naquele momento plena, né? Ali da sua missão, do que havia sido acertado, né? Recobre ali os seus sentidos, percebe, sente Deus,
né? E como que se faz isso? É como o Nika falou agora, é pelo autoconhecimento, né? Nós sabermos que sim, tem muitas coisas que nós precisamos ainda trabalhar, mas cada vez que a gente trabalha, a gente sente uma alegria maior, né? E que nós somos esses instrumentos pequenos, mas a gente consegue fazer muita coisa. E como o Felipe disse, a luz maior, o brilho maior é sempre do Cristo, né? Como a gente falou, a Minda colocou lá no resumo, é servir a Deus, não servir a nós, não servir ao outro, não servir ao mundo, para que aí sim a gente consiga colocar em movimento essa nossa pequenez, mas que faz muita coisa, com entendimento, com clareza, com vontade e com perseverança. Vamos lá, Márcia. Boa noite. Boa noite. Olha, foram tantos os comentários e eu vou mesmo na linha de todos que já comentaram antes. Maria, ela atribui a Deus toda a alegria que ela tem em seu coração, né? Então, ela faz esse cântico em louvor. Por quê? Porque essa alegria que ela, íntima, que ela está sentindo, ela reconhece que a fonte dela, fonte disso, tudo que ela está sentindo, vem de Deus, provém de Deus. Então, ela retira de si todo e qualquer mérito. E aí me pareceu que ela, aqui, quando ela diz que Deus a tentou, né, olhou para ela, é muito mais o olhar dela para ela mesma. Como ela se vê, como ela está se vendo. Né? Porque nós que seguimos, que estamos estudando a doutrina espírita, nós entendemos que ela teve uma longa caminhada para poder chegar a este ponto em que ela está. Então, é um espírito que tem méritos. E ela, como encarnada ali naquele momento, ela, de certa forma, não os vê, acentua esse contraste entre o divino, a divindade e ela. Mas essa colocação de sua posição humilde, ali, como ela se vê, é a virtude que ela vai precisar nesse momento vamos dizer assim, em primeiro lugar. Por quê? Porque ela já percebeu, pelas revelações do anjo e todo esse contato com Isabel e Zacarias, todas essas profecias se concretizando, ela já percebeu que vem o Messias. E a humildade que ela precisa ter ela reconhece a importância do Messias, a relevância, a grandeza de Jesus diante dela. Então, essa humildade é uma virtude que é uma conquista, é um mérito dela, e ela percebe, né, se vê humilde diante da grandeza. Ela é capaz de reconhecer a grandeza de Deus, a grandeza do Cristo que está por vir diante da sua condição. Então, eu percebi assim, ela diz que Deus a tentou, olhou para ela, mas é muito mais ela expressando, como o Felipe disse, o seu íntimo. Ela expressa o íntimo dela, como ela se vê diante do mundo, como ela se vê ali encarnada naquela condição.
e a sua humildade é uma virtude extremamente requerida nesse momento, porque talvez, e parece pelo cântico, que talvez ela não esteja acessando toda a memória do planejamento espiritual para a vinda do Cristo aqui entre nós. Mas, de alguma forma, essa parte transcendente chega a ela pela questão pela virtude mais necessária deste momento, que é a humildade. Porque, com certeza, como nós podemos abstrair, né, aprender aqui do texto, nessa leitura mais espiritual, e pela grandeza do Espírito de Maria, com certeza ela tinha outras virtudes em elevada potência, mas ela enaltece a virtude que seria a mais necessária nesse momento, que é a da humildade. Eu não sei se ficou claro o meu raciocínio, gostaria até de depois ver, porque me pareceu que é uma visão mais dela, sobre a sua condição, sobre o seu papel naquele momento, do que Deus ter olhado para ela. Né? Que olhou, é lógico, como um espírito com virtudes, com conquistas, para poder desempenhar esse papel. Né? Mas ela, como ela se vê no mundo, naquele momento, na situação em que ela se encontra. Era isso. Obrigada. Obrigada, Márcia. Eu acho que é uma colocação bem interessante que você fez. Não vejo, é isso que o Felipe está colocando, estado de consciência. Não vejo que sejam condições contraditórias, né? Vejo que podem ser momentos complementares, né? Deus olhando para ela, tentando para ela, vai ver essa condição que é dela, né? Que ela já tem. E ela, naquele momento, sim, pode ter querido expressar a condição que mais fosse necessária para aquele momento, né? Ali ela estava, né, como o Felipe falou, em prece, em louvor, no momento de, né, exultando, talvez até em êxtase ali, e ela realmente coloca para fora o que estava no seu coração, né? O que verdadeiramente estava ali na sua alma, né? Então, não acho que sejam possibilidades excludentes, acho que sim, né? Vem para fora de novo o que realmente pertence a ela, e vem para fora o que provavelmente o seu estado de consciência, como disse o Felipe, considerou necessário que fosse ser expressado naquele momento, né? Para deixar para todas as gerações, como ela vai falar depois, né? Essa condição essencial do espírito, né? De querer fazer parte da obra, né? De iniciar a sua trajetória de servir, de se entregar, de estar, né, disposto a seguir com o Pai. Eu também não vejo como contraditória, não. Não sei se passou essa impressão, Não, mas eu não vejo dessa forma. Vejo que é muito mais um olhar, como o Felipe colocou, um estado de consciência e um olhar íntimo para Deus ser, para como ela se vê colocada naquela situação. E ela, por um espírito virtuoso, vai para exaltar aquela virtude, para aquela condição em que que é a virtude que ela vai precisar mais naquele momento. É lógico que ela vai exercitar
vai poder demonstrar outras conquistas espirituais ao longo dos 35 anos da vida, ou mais 38, né, da vida de Jesus. Mas, nesse momento, é a virtude que ela precisa para passar esse momento e receber o Messias com todo o seu esplendor. Obrigada. É isso aí, obrigada a você, Márcia. Vamos lá, Odete. O que eu me vou referir é à prece. A nossa humildade, nós podemos usar durante o dia a nossa humildade, mas onde eu sinto que ao fazermos uma prece tem que ser feita com uma certa humildade. E aí, ao entregarmos totalmente na nossa prece a Deus e a Jesus e a Maria, que começamos a ser, eu sinto um calor, um amor no meu coração, de tal modo que me ajuda a ter consciência que não estou sozinha e que estou acompanhada por Deus e que com uma energia positiva que está em mim, e daí toda a entrega e toda a invocação que eu faço e de agradecimento e de louvor a Deus, eu aí tenho confiança e certeza que Ele está ali comigo. O que eu estou a dizer é o que se passa comigo, e sobre o que vocês estão a dizer sobre Maria, temos plena confiança que ela também nos acompanha e que a entrega dela, apesar de ter sido escolhida por Deus para ser mãe de Jesus, entrega total a Deus nesse momento. É o que eu entendo. Não sei tantas palavras como vocês, mas eu estou a falar do coração, aquilo que é real e que às vezes me liberta do desespero, da ansiedade e que me faz feliz. Que Era isso. maravilha, Odete. Muito Obrigada. obrigada. De coração. Mas a gente está fazendo essa caminhada para o coração mesmo. E também escutei a irmã Ila falando que São Bento dizia que a escada da humildade a gente sobe descendo. Obrigada. E é descendo aí de encontro ao nosso coração que a gente vai realmente se abrir para esse caminho da humildade que Maria está nos mostrando que é fundamental para poder viver esses grandes momentos que acontecem nas nossas vidas. Vamos lá, Nica. Eu acho que a conclusão a que eu cheguei provavelmente será que todos nós chegamos, que a virtude ou as virtudes são os tais ganhos espirituais que nós vamos tendo e que vamos, digamos, são os tesouros que nós vamos transportando de vida para vida. E Maria aí dá o exemplo de todo o trabalho já feito a nível espiritual e ganhos que ela já tinha e que nos veio demonstrar depois nas suas atitudes e no seu percurso de vida neste plano. Pronto. Temos que fazer o tal trabalho porque já temos a certeza de que esse trabalho fica feito e não desaparece, e são sempre os tais ganhos que nós normalmente só ligamos à tal parte material, mas de facto isso são os tais bónus que nós levamos desta ou de outras vidas para as que se vão seguir. E, portanto, vale sempre a pena apostar em trabalhar mais uma, ou mais duas, ou mais três que sejam, pequenos avanços espirituais, que são as ditas capacidade de nos tornarmos melhores e transformamos em virtude aquilo que de facto interessa e que o Pai tem em consideração
todas as vezes conseguimos, e com certeza será uma forma de nós lhe retribuirmos todo o amor que ele deposita em nós. E aí estamos a fazer a tal lei da ai, credo, agora engasguei-me. Reciprocidade. Reciprocidade. Em ação também. Ele dá e nós devolvemos aquilo que ele nos deu. E mostramos então o nosso esforço como filhos que queremos ser e nos tornarmos melhores a cada hipótese de vida, não é? Que vamos tendo. E Maria, para mim, assim como todos os outros, que nessa época fizeram a diferença, e o seu filho mais do que todos, evidentemente, continuam a sobressair, apesar de terem feito esse percurso já há tanto tempo, mas de facto ainda não, a malta ainda não conseguiu perceber completamente, ainda está, é tal questão da cegueira espiritual, pronto. Está tudo certo, tudo no seu tempo. O Paulo diz assim no versículo de Filipenses: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Está no Caminho, Verdade e Vida, olha aí, Nica. Capítulo 3 chama Examina-te, né? O Emmanuel vai nos alertar para essa questão, né? Pelo que fazemos as coisas, né? Como a gente está falando. E Maria deixa muito claro para nós, né? Nessa sua reflexão íntima aí, e nessa revelação do que vai verdadeiramente no seu íntimo, que a humildade é a sustentação. A Márcia está falando que foi a leitura dela, dessa manhã. Pois é, Márcia. Eu me antecipei antes, você que devia ter falado. A humildade é essa sustentação que nos faz fazer as escolhas certas, né? Nos faz seguir para servir nesse caminho infinito que a gente já descobriu que existe, né? E até Emmanuel começa também falando: o serviço de Jesus é infinito. Novamente ele reitera essa condição para nós. Então é nessa descoberta, né, de que somos esses espíritos eternos, infinitos, que tem um propósito maior, que nós vamos descobrir a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira felicidade, e seremos aí infinitamente, né, plenos e sem nenhuma necessidade, né, de reconhecimento, de nome. Quantas vezes, né, os espíritos vêm aí dar as suas manifestações, as suas colaborações, e não dão nome, ou até colocam outros nomes, né, para não serem identificados, para não precisarem aí que geremos aí aqui, né, entre nós essa falsa adoração aí a esses auxílios que vêm, porque eles entendem que isso não faz parte, né, do que nós precisamos buscar para a nossa vida verdadeira. E pode falar, Odete. É de louvar a Deus e de louvar a todos nós que estamos aqui presentes, em especial a vocês que têm mais sabedoria que nós. Mas, além de mais, eu vos digo que a gente às vezes está assim a passar pelas brasas, como eu costumo dizer, mas parece que estamos a ouvir alguma coisa ainda. E isto nos transforma em pessoas melhores, que no nosso dia a dia, nós ao trabalharmos, ao lidarmos com o outro, com o próximo, como eu lido com o ser humano, em qualquer movimento, em qualquer palavra, temos mais cuidado com as palavras,
temos mais cuidado com a maneira como lidar com as pessoas. Eu acho que é uma aprendizagem excelente, que não, acho que os estudos é muito, é educação, é tudo, é muito bom, mas a gente sentir na pele e depois levar na prática do dia a dia e pôr em prática aquilo que a gente ouve aqui, a cada dia que estamos aqui, também é muito bom, também nos enriquece a alma, acho que é bom para nós e para o próximo que está a lidar connosco, porque eu com a nossa Dona Hilda, eu levo ao café, arranjo e depois às terças e às quintas vou um bocadinho com ela ao café, e meia horinha. E ela vai tomar o pequeno almoço e vai ao café. E toda a gente diz, ela está linda, a Hilda, estás linda e brilhas. E és feliz, porque eu sinto que ela é feliz comigo. Eu também sou com ela, eu também gosto muito da senhora. E isso me enriquece o meu interior. É gratificante para mim e para ela, porque eu sinto-me feliz, mas também ainda me sinto mais feliz ao sentir que ela está feliz comigo. E vou-vos dizer uma coisa, isto tudo vos posso agradecer a Deus e a vocês todos também. Mas eu já tinha assim uma pontinha disso, mas agora tem sido mais trabalhado. E é muito bom ser feliz e fazer os que estão à vossa volta feliz. E na segunda-feira, eu ao domingo não vou, e na segunda-feira, quando lá chego, tinha ela uma lágrimazita no olho. Basta eu dizer-lhe assim, Hilda, não esteja triste, porque você nunca vai ficar sozinha, a Odete nunca a deixa e vai estar sempre consigo. Ela põe um sorriso de orelha a orelha. Isto é muito lindo e é muito gratificante. Graças a Deus. Eu estou a falar mesmo de coração. Amém, que assim Obrigada. seja. Vocês estão vivendo tudo isso que nós estamos falando aqui. E posto em prática. E isso, pondo em prática, estão vivendo, é isso, e é isso que Maria está nos convidando a fazer. É ótimo. E também tenho outra coisa a dizer. No meu interior, quando eu comecei aqui, parecia de louvar e de agradecer. Eu digo isto só para vocês também perceberem que eu reconheço o vosso trabalho sobre nós, porque vocês também estão trabalhando em nós, como eu trabalho com os idosos. Então é assim, eu no meu interior, quando eu comecei aqui, parecia um barril de pólvora. Está há 2 anos atrás. E então, o que eu sinto agora, ainda ontem estive a falar com a Minda, assim uma conversinha, e o que eu sinto agora é que já tenho muitas caixinhas no meu coração que estão arrumadas e que eu já não gosto de ir lá mexer. Não, agora já não se mexe aí, já estão arrumadinhas, vamos em frente. Essas já estão arrumadas e já estão a começar a cicatrizar. E isso para mim foi uma experiência que eu onde tive, também acho que é gratificante. E é a vocês que estão a trabalhar connosco que eu agradeço tudo isto e a Deus porque estou aqui convosco. Isto é a realidade. A todos. Obrigada, Obrigada. querida. Somos todos trabalhando em todos. É isso que nos transforma, é isso que é maravilhoso. E é por isso, eu já vou te chamar, Cândida. E é por isso que Maria vai dizer que então, a partir de agora, todas as gerações, porque esse é o propósito, que a mensagem entre nós e saia por nós, fique marcada em nós, se torne essa conquista do Espírito, esse tesouro, e nós levemos para todo sempre, para as próximas, marcadas aí nas gerações. Vamos lá, Cândida. Aquilo que eu ia dizer, a Patrícia acabou de dizer. É verdade. A mensagem que eu tiro deste porque atentou, como diz o Filipe, Deus olhou, contemplou, pôs os olhos. É uma mensagem para todos nós que Maria, neste cântico, nos está a dar, que Deus olhou para ela pela sua humildade. Ora, o que é que a Maria nos está aqui a dizer?
para nós sermos humildes e, como disse a Patrícia, as novas gerações, ou mesmo nós, nas nossas reencarnações, haverá sempre uma mudança dentro de nós e que o Pai terá os olhos em nós, o Pai está-nos a contemplar para ver a mudança íntima que nós fazemos. Esta é a mensagem que eu tiro deste Cântico de Maria, que ela sabe que era um espírito humilde e que Deus a escolheu. Logo, está-nos a dizer, sede humildes, olhai o que o Pai fez comigo, deu-me esta responsabilidade. Ora, nós, se temos Cristo dentro de nós, num aspecto, temos um bocadinho já de mais vantagem em relação a Maria, que a Maria tinha aquela sua fé, mas nós temos Cristo dentro de nós, só temos é que o deixar sair como sendo humildes, como Maria era e como o Mestre nos ensinou a ser humildes para com todos os nossos irmãos. É esta mensagem que eu tiro e que, como diz a Odete, há 2 anos atrás era um barril de pólvora, hoje já está ainda no rastilho, porque ainda não chegou ao barril, e isso é grato. Eu posso dizer a mesma coisa também, porque ainda há aquele rastilho que vai acendendo, só que o rastilho agora já vai acendendo um bocadinho mais devagarinho, que é a humildade que eu estou, como diz há bocadinho a Patrícia, a humildade vem de cima para baixo, vem da escada para o primeiro degrau, e quanto mais nós baixarmos essa escada, mais a nossa humildade é maior. Obrigado a todos vós por estas explicações que simples que nos transmitem e que fazem com que nós olhemos para estes livros com os olhos de ver e que não com os olhos só de passar, de olhar. Muito obrigada por tudo. Assim seja. Obrigada, Cândido, muito bom. É isso, é isso. Quando Cristo entra em nós, a gente consegue começar a fazer essa descida, né? E é um divisor de águas. É um divisor de águas no nosso coração, na nossa alma, e que deixa a sua marca, as marcas do Cristo. Fala, Felipe. Está no mudo. Estava aqui a pensar sobre a questão do legado, não é? Ou seja, aquilo que vamos deixar para outras gerações com a nossa vida. Se nós olharmos para Jesus e o legado que ele deixou, é realmente algo que é divino, não é? Sublime. E a humildade do Cristo realmente é tanta, não é? Que acabou por influenciar a todos nós hoje. Portanto, quando Jesus se deixa abater de uma forma altamente submissa, não é? O tal Cordeiro de Deus, mas essa humildade daquele momento, portanto, hoje reflete-se na sua grandeza, que é realmente espiritual. Mas o texto diz que a partir de agora, não é? A partir de De agora, agora, desde agora, todas as gerações gerações poderão me ver o proclamarão meu bem. bem-aventurada. E aqui o agora é realmente, pode ser a partir de agora, né? Que a gente possa fazer essas mudanças.
porque há sempre um momento para que a gente possa melhorar. E eu lembro-me sempre daquela frase do Chico, que embora não possa voltar atrás e fazer um novo início, posso começar agora e fazer um novo fim. Então, dá-nos para refletir sobre como nós gostaríamos de ser recordados, não é? Ou seja, qual é a marca que queremos deixar para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos pais, para a sociedade, como é que nós gostaríamos de ser recordados como partilhos, porque isso vai ecoar pela eternidade, não é? Nós hoje erigimos aqui às vezes estátuas para personalidades, pessoas que se destacaram para o bem comum, para o bem comunidade, mas a estátua que cada um de nós deve procurar não é uma estátua de pedra, mas é uma edificação deste reino de Deus no nosso coração. Então é muito bonito nós pensarmos sobre isso e que as pessoas vejam em nós realmente pessoas cristãs, não é? Que as pessoas possam ver, se recordem de nós como cristãos, porque reconhecendo-nos como cristãos é o significado de que nós vivemos segundo os padrões do Cristo, independentemente do ser cristão espírita, ser cristão católico, ser cristão protestante, porque as denominações todas são muitas e as formas de abordar o cristianismo podem ser muitas, mas que nos nossos corações e na nossa vida possamos então deixar este legado de amor, porque esse legado de amor, aí tudo se funde, cristãos, evangélicos e católicos e outros demais irmãos. No fundo é realmente isso que verdadeiramente importa, é esse legado de amor, de serviço que Maria nos dá. Também este exemplo, nos colocarmos à disposição para servir sempre com humildade e serenidade. A consequência disso é que a felicidade íntima vai estar sempre presente. E essa felicidade íntima de servir ecoará para todas as outras gerações. Quando nós nos sentimos amados por uma mãe ou por um pai, isso também ecoa na nossa vida. Ou por alguém. Ou seja, é aquela questão do quinto evangelho. Ou seja, daquela pessoa pela qual nós nos sentimos mais amados durante a nossa vida. Há pessoas que realmente nós nos sentimos amados por elas. Seja um pai, uma mãe, ou até mesmo um familiar, ou até mesmo um estranho. Mas foi aquela pessoa que nós sentimos que realmente sempre zela por nós e sempre lutou por nós, mesmo com todos os nossos defeitos, nós sabemos que aquela pessoa nos ama. Então, no fundo, o desafio é nós sermos essa pessoa para alguém, não é? É nós podermos ser essa pessoa com a qual, não é, a pessoa sente o nosso amor. E isso é aquilo que vai deixar marca para gerações futuras. Porque a grande marca que o Cristo nos trouxe, para além da humildade, foi a capacidade de amar. E nós, por nos sentirmos amados por nosso Senhor Jesus Cristo, sempre nos recordamos dele. Porque nós também já vivemos várias gerações. E os ciclos das gerações também se vão transmutando. Há aqui uma referência clara também ao povo de Israel, não é? Porque o povo de Israel, portanto, foi um povo escolhido, mas também era um povo que tinha realmente esse projeto maior para deixar para as gerações vindouras esta mensagem, mas isso também pode ser feito do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual. E nós, enquanto espíritos, espíritas, temos que ter também esse compromisso para deixarmos para as gerações do espiritismo que virá, não é, terreno preparado para que esta mensagem cada vez possa ser mais divulgada. Nós hoje estamos a ter o usufruto, né? Nós hoje estamos a ter o usufruto de muitas guerras, de muitos julgamentos e de outros irmãos que em outros tempos lutaram para que hoje nós pudéssemos livremente estar a estudar sobre a doutrina espírita ou sobre o cristianismo.
quer os primeiros cristãos, quer os primeiros espíritas que tinham que se esconder, não é, em bunkers para não serem perseguidos pelas ditaduras, etc. Portanto, nós hoje estamos a ser usufrutuários de muitos esforços de outros irmãos que escolheram dedicar-se ao serviço abnegado. Portanto, o nosso desafio 2, por isso é que eu procuro também e tenho esta questão da gente deixar gravado o nosso trabalho, sabe? Porque essa questão da gravação do nosso trabalho vai ecoar pela eternidade, assim esperamos que o YouTube e o Google permaneçam. Mas esse registro de que houve um conjunto de cristãos, de espíritas, que durante tanto tempo dedicaram-se a estudar. Portanto, isso é muito significativo para gerações vindouras. Portanto, para que darmos esse exemplo, mesmo da nossa, reparem, mesmo das nossas dúvidas, das nossas inquietações, que a gente no início tinha tantas dúvidas sobre o NEP, não é? Não sabíamos para onde caminhar, não sabíamos se iríamos conseguir. E agora, o que é que a gente vai fazer? Mas mesmo essa dispersão de a gente não saber aquilo que vai acontecer, também isso dá testemunho, não é? Também isso dá o exemplo que realmente as coisas não se fazem construídas. As coisas fazem-se num processo evolutivo, num processo de esforço, num processo de entrega. Portanto, nós estamos a fazer também o nosso caminho, que esperemos que para outras gerações também possa ficar o nosso pequeno contributo. Muito bom, Felipe, é isso aí, que a gente possa deixar registrado que nós estamos nos beneficiando, né, dessas lutas e dessas bênçãos das outras gerações, né, tanto quanto Maria deixa registrado aí nesse versículo de que nós nos, né, beneficiaríamos aí dessa vinda do Salvador, né, e de que, de uma forma geral, né, o Pai sempre abençoa os seus filhos, né, sempre cuida dos seus filhos, sempre está aí atento aos seus filhos. E quando eu li aqui o versículo, estava estudando, me deu assim uma impressão como que nesse momento é como se uma faculdade dela de presciência ali se manifestasse no seu louvor, né? Porque ela vai, né, colocar que todos proclamariam que ela seria bem-aventurada, mas não é dizendo, né, especificamente a respeito dela, exatamente uma profecia. Foi exatamente isso que eu pensei. Não é só ela que é uma bem-aventurada, ela já está naquela condição de bem-aventurada, ela já conquistou né, esse patamar espiritual, mas ela está nos dizendo que todos nós temos esse destino, né? Que Deus vai trazer aí a nós, entre nós, o nosso irmão, como esse caminho certo, né? De sermos bem-aventuradas. Todos que servem são... Exato, todos os que servem serão bem-aventurados. Exatamente, exatamente. Ela vai nos convidar, né, a conhecer esse caminho, né, pela boa nova aí que vem através do nosso irmão, né? Ela está representando toda a humanidade ali, que sim, né, ao trilhar esse caminho aí trazido pelo Evangelho, sim, vai ser bem-aventurada. Fala, Márcia. É que esse momento, né, essa lembrança
da vinda do Cristo, dessa preparação, tudo isso vai ficar sempre na nossa lembrança, né? Que proveito nós vamos fazer dessa lembrança? E aí, eu pesquisei uma referência cruzada, que eu achei que seria bom trazer aqui para a gente refletir. E está em Coríntios 1:26, em que Paulo fala sobre a vocação. Então, ele diz assim, se vocês puderem, quem tiver a mão, puder abrir, diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aí nós comecei a pensar, mas, nossa, quem são essas pessoas? Ele não está falando que como se fosse assim, só os humildes, só os pobres são merecedores. Não, ele está falando para que cada um de nós examine a nossa vocação. O pensamento de Paulo é um pouco mais profundo, eu nem consigo alcançá-lo. Estou sendo honesta que eu estou pensando. Não pode ser tão óbvio. Tem que ter alguma coisa mais, algumas camadas aí para a gente alcançar, que eu com certeza não vou alcançar aqui. Aí existe, como ele fala de vocação, nós podemos me remeter ao pensamento e vida, quando Emmanuel nos fala de vocação, né? E ele diz assim, a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Nós já comentamos isso aqui. Todas as conquistas de Maria e dos outros espíritos, né, ali que estão com ela nesse momento e que vieram para essa missão, todos eles têm conquistas espirituais. Então, todos eles têm uma vocação, assim como nós temos a nossa. Né? Me levou a refletir sobre isso. E ele diz assim, de qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Ou seja, o que nós temos, né, os reflexos das experiências que nós trazemos, são para serem usados para que a gente se enobreça, que a gente avance, né, sempre se eleve. Mas aí ele diz, eu estou pulando, mas porque é um texto grande, ele diz isso aqui, cada espírito recebe, no plano que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Isso aqui me remeteu muito ao que Maria vem dizendo no cântico dela de louvor. Então, os 2 primeiros versículos, existe até engrandecer o verbo, né? Enaltecer. Então, cada espírito, cada um de nós, no plano em que nós estamos e com os reflexos das experiências que nós trazemos, nós temos uma cota de recursos para honrar a Deus, a obra divina, e engrandecê-la. E nós estamos fazendo isso. Nós temos essa, como o Felipe colocou, a consciência de que nós estamos fazendo isso com essa cota que nós temos, que nós adquirimos. Então, a gente olhar no grupo, por exemplo, nesse grupo aqui que nós estamos inseridos, né? Eu, pelo menos, comecei a pensar nisso e começo a ver cada um colocando a sua conta, né? Para as conquistas que em grupo
cada um está trazendo nesse estudo. E assim, nos colocarmos em todas as situações do nosso cotidiano. Então, quando eu estou na minha casa, ou com meu filho, com a minha família, ou eu estou na rua e encontro, eu estou sempre procurando estar, trazer viva essa vocação, esses reflexos das conquistas. E aí a gente tem que dar ênfase às boas. Por quê? As nossas imperfeições, elas também gritam dentro de nós. Elas também querem, e o nosso trabalho é todo de reposicioná-las, reinterpretá-las, colocá-las de uma forma amorosa, calma, para o bem, para o bem caminhar. Então, quando eu vi essa questão de Paulo nos chamando para a nossa vocação, que foi até a referência cruzada que está lá, e esse texto de Emmanuel, principalmente essa parte do que nós recebemos, né, de cota, de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Eu achei muito pertinente isso, que nós pudéssemos refletir sobre isso e procurar agir de forma mais consciente, como Maria nesse momento. Ela engrandeceu, enalteceu, ela viu a sua posição ali, ela reconheceu a sua posição na obra da criação, e ali todo esse cântico, todo esse louvor, que a gente, como a segunda mensagem também diz, que as futuras gerações, as outras, todos a reconhecerão e a chamarão, né, proclamarão bem-aventurada, que a gente também possa usufruir desses reflexos que nós trazemos e ir avançando com eles na conquista, como o Felipe colocou naquela palestra que ele falou, né, de bem-aventurados, mais do que felizes, né, de ir avante, de ir adiante, de caminhar, que a gente reúna todos essas bênçãos que estão sendo entregues a nós pelo nosso estudo, né, nos auxiliem bastante nesse caminhar. Já me estendi demais aqui. Obrigada. Tá ótimo, Márcia. Eu acho que essa referência aí que você trouxe é muito boa, porque nos dá o entendimento dessa proposta que Maria está nos fazendo, né, de servirmos para sermos bem-aventurados, de estarmos à disposição da obra com o que já temos para sermos bem-aventurados, né? Felipe colocou uma palavra aqui no chat, mas eu não... Não sei ler isso aqui, não. Isso é acolhê-las. Eu fiquei imaginando que era isso. Acolhê-las. Acolhê-las, isso. Era um comentário ali àquilo que a Márcia estava a dizer. Sim, sim, exatamente. E a Márcia foi falando e eu fui pensando no que a Odete tinha falado, né? De a gente colocar em movimento aí o que a gente já tem para o outro, né? E eu também tinha encontrado um outro texto de Emmanuel no Fonte Viva 117, que diz, em referência a bem-aventurado, é o possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber, né? Então ele vai falando da questão que a gente muitas vezes só pensa no dar material, né? Mas é que ele diz, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos, né? E aí depois ele vai fazendo as suas correlações, né?
E ele diz: possuímos aquilo que damos, né? Então a gente só vai conseguir ofertar aquilo que nós já conquistamos em nós mesmos, né? O que também me lembrou, né? Lendo aqui novamente do que a Odete falou, né? Do seu relato, dessa alegria, né? Que ela sente em ver a Dona Hilda, né? Ali toda feliz, toda, né? Arrumada, saindo para ir tomar seu cafezinho. Essa é a maior alegria, essa é a maior, né? A hora que nós vemos que o que nós possuímos, né? Nós já possuímos, já podemos dar e dar de uma forma que faça bem ao outro, né? Porque de tudo aquilo que o Felipe falou, né? De sermos os bons cristãos, tudo, é esse amor, o amor que faz o bem, né? Não precisa ter nome, não precisa ter categoria, né? Se é espírita, se não é, mas é o amor que faz o bem, é o amor que quer o bem do outro, né? É o amor que quer o melhor para todos, né? E não só para si, e não só para si. Então, acho que é bem interessante isso que a Márcia trouxe, casa muito com esse texto aqui de Emmanuel também, para que a gente possa ativar e colocar em ação, né, o que nós já temos. E com o que nós já temos, a gente consegue fazer o bem, a gente consegue se movimentar, que é esse avante das bem-aventuranças também, né? A bem-aventurança, ela é ação e ela é o sentimento ao mesmo tempo. Ela nos convida e ela nos depois de nós, né, fazermos o movimento, ela nos enche do sentimento, da alegria e dessa exultação, né, de ter feito aí a caminhada e de ter, né, poder estar melhor a cada dia. Fala, Felipe. Queria explorar aqui um detalhe aqui do verbo considerar que está empregado no futuro. Ou seja, tudo o que fazemos hoje e tudo o que fazemos hoje a nível espiritual só vai ser considerado no futuro. O trabalho que estamos a realizar hoje, de transformação, vai ecoar para o nosso futuro, que é espiritual. Então, a bem-aventurança que vai decorrer do trabalho que vamos realizando hoje. Portanto, é aquilo que é o plantio e a colheita, não é? O semear agora para colher depois. Ou seja, nós estamos no presente a preparar a nossa vida futura. E as bênçãos que vamos dispensando de hoje vai fazer com que o nosso crescimento espiritual se faça e que dentro de nós mesmos essa alegria íntima possa ser uma realidade que ainda não é agora. Então é interessante ela colocar que a partir de 2 gerações me considerarão bem-aventurada, ou seja, ela está a profetizar, ela está que no futuro a minha realeza, entre aspas, espiritual vai ser reconhecida. Ou seja, eu vou deixar um legado pelo exemplo que eu estou a dar de testemunho hoje, não é? E que isso vai ser reconhecido no futuro. Pode acontecer exatamente connosco. Nós vimos isto, por exemplo, quando as pessoas partem, não é? São sempre depois exaltadas por aquilo que fizeram e às vezes também muito por aquilo que não fizeram, não é? Nós quando partimos somos sempre bons. Era um bom homem, uma boa mulher, uma boa mãe, um bom pai, não sei o quê. E isso acaba por dar, portanto, vai cruzar aquilo que estava a falar, né? Aquela questão do legado e como queremos ser recordados. Mas a verdadeira felicidade e a verdadeira bem-aventurança futura vai sempre depender daquilo que fazemos hoje. Era esta a ideia que eu queria deixar, para que a gente possa fazer hoje, não é? E preparar hoje aquilo que será a nossa vida espiritual futura. Portanto, isto é um dos grandes ensinos que a doutrina espírita também nos traz.
para que a gente possa hoje realizar no mundo e preparar as nossas vidas futuras. Portanto, vidas com mais alegria, mas sobretudo com mais com uma consciência diferente do dever que nos cabe a todos nós realizar. Portanto, que cada vez mais a gente consiga ter essa consciência de serviço, porque realmente quanto mais servimos, mais bem-aventurados somos e seremos no futuro. Que assim seja. Que assim seja. É a sementeira das bem-aventuranças. E possamos aí permanecer nela. Vamos lá, Cândida. Semeia e colherás. E como diz o Filipe, a colheita pode não ser agora. E o Filipe, ao estar a falar, o que é que eu me lembrei de algo que li há pouco tempo? Que o homem ou o agricultor que planta a tâmara nunca vai comer uma tâmara da tamareira, porque demora 80 anos ou 100 anos a crescer. Logo, nós, a sementeira que estamos a fazer agora, vamos colhendo qualquer coisinha nesta nossa caminhada. Mas, como diz o Filipe, a colheita é no futuro. Que sejamos como o agricultor, que sabendo que não vai colher a tâmara daquela árvore, continua a tratar dela com amor, a regá-la, para quem vier depois dele poder provar o seu fruto. Que a nossa caminhada por aqui dê o fruto quando Deus quiser e o permitir. Mais uma vez, obrigada pelas palavras da Patrícia, da Marta, da Odete, do Filipe, porque vai despertando dentro de nós, falo por mim, algo que está cá dentro e as vossas palavras às vezes é um interruptor para ver o que é que nós temos dentro de nós. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Cândida. É como aquela passagem que está em João, né? Da ceifa e dos ceifeiros. Então, o que o Evangelho nos pede é esse movimento, né? Por isso a bem-aventurança significa esse avante, permanecer em ação, que a gente possa estar sempre, né, cultivando nesse terreno, que a gente possa estar melhorando, né, o nosso terreno, que para cada vez ele dê frutos melhores, mais produtivos aí, que ele não seja só para nós e que ele comece aí a dar fruto para outros, né? Fazer esse bem para os outros. E essa é esse é o grande desafio, né? A gente permanecer nesse movimento, sempre avante. É, mas cada vez que a gente vai fazendo esse movimento, né? Essa semeadura, a gente vai percebendo uma alegria maior no coração, né? A gente vai percebendo algo diferente dentro de nós. E aí isso é como se fosse o novo adubo que vem em cima e revolve a terra de novo e faz com que a gente continue, porque a gente desperta, né? Vai apertando esses interruptores aí, como disse o Cândido, vai despertando a consciência e vai percebendo, né, esse movimento e que tudo vai acontecendo, né, dentro dessa proposta de servir para encontrar a verdadeira felicidade, como está nos trazendo aí Maria no seu cântico, e que vamos deixando sempre, né? Sempre nós deixamos alguma coisa para agora, para depois, como Jesus deixou para nós até hoje, né? Estamos aqui buscando sentir, conhecer, sentir, viver, né? Essas lições que ele trouxe para nós
E eu encontrei um texto, na verdade eu estava escutando o Pinga Fogo de segunda-feira e Sâmia trouxe um texto sobre, chama A Trilogia da Paz, de Casimiro Cunha, né? E aí lembrei, claro que Jesus, conhecido como Príncipe da Paz, né? Que vem trazer essa divisão dentro de nós, mas essa divisão que é essa marca que fica dentro de nós, para todos que estão à nossa volta. E dentro desse texto, eu achei que era exatamente tudo isso que Maria está mostrando, né, dentro do seu cântico, nessa expressão do seu sentimento, tudo isso que nós precisamos, né, para conseguir chegar nessa bem-aventurança aí, em algum momento. Então diz assim: enquanto o mundo se agita, clamando na inquietação, guardemos a trilogia: amor, serviço e oração. Se padeces duras provas, conserva contigo à mão 3 remédios infalíveis: amor, serviço, oração. Calúnias e desafios, insultos do orgulho vão, fogem da estrada, se encontram: amor, serviço, oração. Para as tristezas que nasçam do pensamento malsão, 3 recursos nunca falham: amor, serviço, oração. Sofres o peso da angústia. Se queres libertação, usa com todos e em tudo: amor, serviço, oração. Conflitos, dificuldades, problemas de indecisão terminam quando recebem amor, serviço, oração. Quaisquer sombras como sejam, desventura ou tentação, dissiparás aplicando amor, serviço, oração. Se pedirmos paz ao Cristo, Ele dirá com razão: cultiva em qualquer caminho amor, serviço e oração. Que assim seja.